Portanto, bem-vindos. João, muito obrigada por teres vindo. Isabel e Martim, tu já és da casa há muito tempo também. O palco é teu. Boa conversa. Obrigado, Inês. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É um prazer estarmos a continuar esta iniciativa muito virtuosa da Fundação Santander, trazer pessoas brilhantes para falar abertamente sobre temas inquietantes, importantes, atuais. Nós vamos ter o privilégio de ouvir esta conversa, mas eu vou já desafiar-vos a guardarem as vossas melhores perguntas para o fim. Eu vou tentar que às 14h estejamos mesmo despachados, por respeito ao vosso tempo e também ao dos nossos convidados, mas não queríamos deixar passar a oportunidade de poderem colocar questões aos nossos dois intervenientes. Portanto, se as tiverem, já sabem, guardam-nas para o fim. Temos um enorme prazer de ter duas pessoas que se vão complementar muito na abordagem que vamos fazer ao tema de hoje, que é o tema da idade. E, na verdade, este título brilhante, não sei quem é que o escreveu, mas dou já os parabéns. A idade leva ou eleva o talento, abre-nos muitas portas. E vamos, por um lado, falar com a Isabel para perceber o contexto da idade no âmbito ainda da profissão, no desenvolvimento da carreira, os desafios, as dificuldades, as oportunidades. E com o João vamos falar do que é que acontece também depois da carreira, vamos falar de investimento social, de um propósito para a vida e, no fundo, o que é o significado da idade. Nós estamos a ter esta conversa, evidentemente, sob um contexto que eu acho que é conhecido de todos. Segundo os dados da OCDE, Portugal é o 5º país mais envelhecido do mundo, onde 23% da população tem mais de 65 anos e, portanto, isto coloca os desafios que podemos imaginar. E vou começar com a Isabel, a propósito de um relatório que já tem uns aninhos, é de 1998, da Fundação Europeia para as Condições de Vida e Trabalho, que é um observatório da União Europeia, que diz que, em questões de idade e de ageism, isto já em 98, mas eu acho que continua a ser atual, há 5 âmbitos de boas práticas que as organizações podem ter. A primeira é o recrutamento, como é que se faz o recrutamento. A segunda é o treino, o desenvolvimento e a promoção dos trabalhadores, tendo em conta a idade que têm e a idade de casa que também têm. Terceira e quarta são a flexibilidade e a adaptabilidade das condições do trabalho, que vai desde a acessibilidade física, garantir que as pessoas conseguem chegar à sua secretária até à gestão do seu fim de carreira, flexibilidade e adaptabilidade do trabalho em si, aqui falamos de work ergonomics, e por fim a última são as atitudes dentro da empresa e a filosofia que a organização tem ou não da integração desses trabalhadores. Destas 5 práticas, qual é que lhe apetece mais comentar? Todas? São todas importantes? Bom, primeiro que tudo, muito boa tarde. Eu tenho um prazer enorme, até estou meio excitada por estar hoje aqui convosco e, portanto, estou muito contente e vou tentar partilhar, de facto, respondendo aqui às questões que o Martim vai colocando, como é que eu vejo este tema das empresas e vão ver que eu vou pôr a tónica muito nas pessoas e como é que nós, não só as empresas, mas nós temos que cuidar destas coisas que o Martim acabou de dizer. E eu acho que nós nos colocamos muitas vezes na mão das empresas, esperamos que as empresas façam tudo por nós, que nos conduzam, que nos formem, que nos promovam, e há uma grande cota-parte desta responsabilidade que é também nossa. E uma vez ouvi uma pessoa dizer, eu nunca irei pôr-me na mão de uma chefia, ou seja, não vou sentar, vou cuidar de mim. E eu acho que esta é uma primeira reflexão para depois abordarmos tudo isto. Isto é uma responsabilidade mútua. Nem a empresa, naturalmente, deve descuidar cada um destes alicerces e fazê-lo bem, desde para os mais novos, naturalmente. As empresas precisam de se rejuvenescer, precisam de ir atraindo pessoas novas e têm que o fazer também para as pessoas que estão a meio. Às vezes também dizem, os 40 depois também já são esquecidos hoje em dia. Mas têm que fazer também para os que estão nos 50 e nos 60. Às vezes digo para mim, se a saúde me acompanhar, acho que vou trabalhar assim, 5 dias por semana até aos 100 e depois aos 100 devo passar para part-time. Acho que é um bom princípio, não? Portanto, dizer-vos que, já vou falar agora de um ou outro só muito rapidamente, temos também, o nosso tempo é muito curto, mas dizer primeiro que isto é uma responsabilidade partilhada. Tem que ser alguma coisa que as empresas vão cuidando e cuidando deste ciclo de vida todo de um colaborador e os anos todos que estamos numa empresa. Mas cada um também tem que ir cuidando e pensando o que é que vai fazer no próximo ciclo de vida. E nós podemos repartir a nossa vida em muitos ciclos, em 25 anos, ou em 15, ou em 30. 30 em 30 anos, o que é que eu acho que vai acontecer nos meus próximos 30? Eu tenho 66, estou a chegar agora aos 67 e estou a pensar o que é que eu vou fazer agora até aos 70.
E estou a pensar ativamente o que é que eu quero fazer daqui até aos 70. Portanto, isto só para partilhar um bocadinho esta responsabilidade que é mútua. Se eu tivesse que escolher um destes 5 que o Martim aqui colocou, talvez o tema da atitude seja aquele que eu sinto, até porque daqui a pouco vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho de novo, da associação que eu criei com mais 2 amigos, e eu sinto que a atitude é o primeiro fator. Se eu for tendo a atitude certa ao longo da vida, e as empresas também em relação a mim, enquanto colaborador, tudo é mais fácil. Portanto, esta atitude é que tem que ser muito trabalhada e é muito difícil para as empresas fazerem o equilíbrio. Devemos pôr mais pessoas já fora, devemos atrair, como é que vamos fazer o rejuvenescimento? Isto são temas muito difíceis para uma empresa e são difíceis também para nós, não é? Quando nos dizem, se calhar, Isabel, está na altura de sair, Isabel, como é que tu estás a pensar os teus próximos anos? Portanto, isto é tudo uma gestão que tem que se fazer bem feito. E eu aprendi na vida que é muito importante tratar as pessoas bem à entrada e tratá-las à saída de igual modo bem. E, portanto, se eu tivesse que escolher uma, escolheria a atitude. E depois o tema da atração, que foi o primeiro que colocou, do recrutamento, da atração. Falamos muito há pouco, algum dos meus ex-colegas me dizia, Isabel, temos tanta falta de talento, então vamos lá ser um bocadinho mais abertos e pensar, a sociedade e os nossos clientes, os clientes do Santander, há de haver pessoas, de certeza que há, pessoas com 30 e pessoas com 70 e com 60, e as empresas devem espelhar o mercado. E, portanto, quando eu estou a atrair, devo pensar, eu tenho que ter dentro da minha empresa pessoas, neste caso, por exemplo, do banco, para atender os seus clientes e que percebam os clientes. E isto, só uma força de trabalho muito diversa é que consegue fazer isto. Tem que ter pessoas mais novas, pessoas mais velhas, de género diferente, com habilitações muito diferentes. Posso ter engenheiros perfeitamente e, portanto, eu talvez escolhesse estes 2, o da atitude e depois escolheria este da atração, que tem que ter um espectro muito mais alargado. E se eu for responsável por uma empresa, tenho que pensar, eu tenho que ter cá dentro uma força de trabalho muito diversa, até para corresponder àquilo que são os clientes a quem me dirijo, que são pessoas, de facto, com um espectro de idade muito ampla. Claro. Escolheria estes 2. O tema da atitude é excelente e, na verdade, vai-nos permitir aqui falar de outras coisas, até porque a Fundação AGEAS também tem uma atitude particular em relação ao propósito que encontra para as pessoas, e vocês identificaram aqui este conceito do investimento de impacto. O João pode falar-nos sobre isso? Sobre investimento de impacto, claro que sim. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui, numa casa onde eu sou sempre muito bem recebido, mas a Fundação AGEAS também é muito bem recebida sempre. E também dar os parabéns à Fundação Santander pela organização deste evento e pela pujança com a que entrou no setor fundacional, e em tão pouco tempo já se estará a assumir também como uma referência. Nós precisamos de fundações que pensem o que estão a fazer e que atuem consoante um racional que é claro e que é partilhado. Investimento de impacto. Eu se eu pudesse só sublinhar uma coisa que a Isabel disse antes de entrar no que é o investimento de impacto, que tem a ver com a atitude, é que eu sublinho a 100% pelo aquilo que nós vemos a acontecer no terreno com os projetos com os quais trabalhamos. A mudança vai ter que acontecer e, portanto, aceitar a mudança faz parte desse processo. E a clareza sobre quais são os próximos passos e ter um plano para enfrentar esses próximos passos é fundamental para que depois não sejamos apanhados de surpresa, não é? E, na realidade, há um dado que eu acho que é muito engraçado, que tem a ver com o primeiro país que implementou um sistema nacional, por exemplo, de pensões de reforma na Europa. As primeiras experiências acho que foram na Alemanha, mas o primeiro a implementar foi a Itália. E em Itália, isto na década de 50 do século XX, e portanto a pessoa podia ter acesso à idade da reforma a partir dos 62 anos, mas a esperança média de vida era 61 anos, portanto a reforma era um bónus, quem chegava lá tinha acesso. Mas o engraçado foi que nos últimos 40 anos a esperança média de vida à nascença em Portugal aumentou 10 anos, e portanto passou de 72 para 82, e a idade da reforma mantém-se mais ou menos a mesma, passou de 65 para 66 anos e qualquer coisa. Ela é dinâmica, às vezes 3 meses, às vezes 4 meses, e nesse sentido as pessoas vão ter que se habituar também no pós-trabalho a procurar outras coisas na sua vida e saber que essa mudança vai ter que existir e que deve ser gradual, mas que deve estar planeada e que devem ter a atitude certa para aceitar. E podem usar, e aqui agora vou começar a responder à pergunta, e podem usar essas competências que trazem do setor privado
essas qualificações e podem pô-las a uso para a sociedade civil, nas suas comunidades, não é? Envolvendo-se com entidades de economia social, com associações, com cooperativas. Qual é o papel do investimento de impacto aqui? E já agora, para distinguir investimento social de investimento de impacto. Investimento social é quando existe uma prática estratégica constante de donativos para que uma resposta social possa ser criada e crescer até um certo ponto. Portanto, é algo que tipicamente as fundações fazem, ou algumas empresas, através da sua política de responsabilidade social, fazem. E depois temos o investimento de impacto, que é uma prática mais recente, onde o objetivo é trabalhar com projetos de inovação social que já provaram o seu ponto numa pequena escala, e portanto já servem as suas 50, 100 pessoas, 500 pessoas, mas que são respostas que são replicáveis ou escaláveis para todo o país. E como é que nós trabalhamos com estes projetos em planos de médio prazo, 7 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, investimos mais recursos, mas também trabalhamos para que esse projeto se torne financeiramente sustentável no futuro. Porque se estivermos a criar muitas respostas sociais que vão depender exclusivamente do Estado ou do financiamento de fundações, em primeiro lugar, as fundações, se juntarmos todas, o nosso orçamento ainda assim é muito pequeno para a quantidade de carências que existe. E depois, nos últimos 20 anos, as prestações sociais mais que duplicaram, de acordo com o Pordata, portanto passaram de 22 mil milhões para 47 mil milhões. Se continuamos a criar respostas que vão depender de um financiamento inteiramente público, estamos a criar um problema muito grande, porque alguém vai ter que pagar, não é? Alguém vai ter que gerar riqueza para depois ela ser distribuída. E o que o investimento de impacto pretende fazer é, ok, vamos trabalhar relativamente cedo com projetos de inovação social e perceber como é que este projeto pode não depender de financiamento público ou pode não ser, por exemplo, um projeto que é caro para o beneficiário desse projeto. E há N formas, temos é começar a trabalhar e inovar. E será que lhe posso pedir algum exemplo concreto de organizações nas quais vocês investem no âmbito do investimento de impacto que tenham que ver com este tema? Portanto, onde é que encontraram boas práticas? Sim, eu vou usar um exemplo de duas pessoas que estão aqui na sala, de empreendedores. Eu já não estou a ver, mas já os cumprimentei. Estão ali, boa. A Margarida e o Rui. Um projeto chamado Pedalar Saidade. E o projeto, no fundo, é um movimento que foi criado na Dinamarca, que veio para Portugal pelas mãos da Margarida e do Rui, e em que o projeto consiste num trichó. Trichó é um veículo que se assemelha a uma bicicleta, tem 2 lugares à frente e tem 2 rodas à frente, e que serve para que voluntários pedalem, passeiem séniores em passeios bimensais, 45 a 60 minutos cada vez que decorre o passeio. E a Fundação AGEAS financiou com donativo o primeiro trichó, foi financiando com alguns donativos a compra de alguns trichós, convidou a equipa da Pedalar Saidade para fazer alguns programas de capacitação, para que a equipa tivesse mais competências de gestão e percebesse como é que podiam pensar um crescimento da Pedalar Saidade. E porquê é que o projeto é interessante? Porque está a tirar de casa ou de estruturas residenciais para pessoas idosas, que antigamente chamávamos de lares de idosos, não é? As ERPs, está a tirá-los de aí, está a levá-los a passear no centro das cidades e é um voluntário que leva essas pessoas a passear. E a ideia foi, ok, em Lisboa, numa pequena zona de Lisboa, funciona. Depois passou para uma outra pequena zona de Lisboa. Depois para Cascais, depois para Castro Verde, depois para Guimarães. E pensámos, este projeto faz sentido no país inteiro. Como é que nós transportamos um projeto destes, que hoje está integralmente dependente de donativos ou de subsídios, como é que o tornamos, o fazemos crescer e no futuro torná-lo menos dependente de donativos, porque os donativos, como disse há pouco, são recursos escassos em Portugal. E então foi assinar um contrato com a Pedalar Saidade, 7 anos, onde dávamos um financiamento maior à cabeça durante os primeiros 2 anos para pagar aquilo que são as estruturas de custo, para que estes empreendedores não estivessem demasiado ocupados a procurar financiamento, subsídios, candidaturas a prémios, que, para quem não sabe, na economia social, a CAS já estudou isto, a Quaternaire do Porto já estudou isto, a maior parte dos empreendedores sociais passa mais de metade do seu tempo a fazer ou angariação de fundos ou reporta que os financia. E, portanto,
é muito irónico, não é? Cria uma associação, depois mais de metade do tempo é tentar garantir que a associação continue a funcionar. E a ideia foi, bom, concentrem-se na resposta, vamos testar modelos que podemos usar para monetizar esta resposta. Não é o beneficiário final, não é o sénior capacitado que paga, mas pode ser uma autarquia, pode ser um investidor social local, mas vamos testar vários modelos. Long story short, hoje estão em 11, 12 cidades. E o investimento de impacto funcionou porque nós financiámos à cabeça com um montante bastante superior do que seria um donativo, e agora, durante vários anos, uma pequenina parte da receita volta à Fundação AGEAS se o projeto tiver sucesso. Se não tiver, não volta, mas se tiver, se conseguir o nível de receitas, volta à Fundação AGEAS, e voltando à Fundação AGEAS, podemos fazer o mesmo a outro projeto. Claro. Voltando à Isabel, já vamos falar de novo, mas antes ainda queria voltar ao tema da atitude, porque parece-me inegável que vivemos num ecossistema profissional onde existe uma cultura de encorajar as pessoas a antecipar a sua reforma, fazer um acordo e irem-se embora, e portanto nós podemos pensar que a responsabilidade é das organizações más que querem correr com estas pessoas daqui para fora, mas muitas vezes as pessoas, sabemos-lo, também estão à espera de serem convidadas a sair, não é? E, portanto, de que maneira é que nós conseguimos mudar atitudes tanto da organização como das pessoas? Como é que se dá um sentido de propósito? Claro que nós somos importantes para as empresas quando temos alguma coisa a aportar às empresas, não é? E as empresas também nos devolvem, naturalmente, algum do valor que nós criamos também nos é devolvido. Portanto, o que é que eu tenho que fazer enquanto pessoa? Tenho que me manter empregável, eu tenho que me manter atualizado. Eu tenho que me manter sempre a ver o que é que está a acontecer no mundo e onde é que eu tenho que aprender e o que é que eu tenho que... Para que a empresa, quando pensa em mim, pensa, olha, a Isabel tem alguma coisa para nos dar, tem ter 65 ou 66, ou tem alguma coisa para mudar. Portanto, se eu tiver uma atitude de nunca mais chego aos 66, nunca mais isto chega ao fim, nunca mais, não vai correr bem. Porque a esperança de média de vida, como dizia o João, está a aumentar imenso, e não acontece na nossa cabeça, no dia em que fazemos 66,4, não morremos. Claro. Neste dia estou ativa e depois quando faço 66,4 morri. Isto não vai acontecer assim. No dia 24 estamos cheios de vontade de continuar a fazer coisas. Se eu investi em mim durante os anos em que fui estando a trabalhar, se eu fui investindo em mim e fui investindo em me capacitar para aos 66 ou aos 67, uma empresa dizer, eu quero que a Isabel esteja connosco. Dizer a Isabel, um de nós, não é? Eu estou na CEMAPA com enorme orgulho, foi um presente, como eu digo, de fim de carreira, e estou lá há 3 anos. Mas há 3 anos, eu tinha 63 anos, quando a CEMAPA disse, nós queremos a Isabel connosco. Todas as pessoas dizem-me, não é porque sei que me vanglorie, não quero nada dar essa imagem, mas pensar que, de facto, eu tenho que me continuar a posicionar no mercado, independentemente da idade, porque a idade deixou de ser um fator. Outro dia perguntava a uma empresa qual é a idade média dos seus colaboradores e ele dizia, não faço a mínima ideia, não sei. Portanto, ele diz, não é um fator para mim. Portanto, quando nós chegámos a este patamar, isto era um CEO de uma empresa nova, com gente muito nova, e depois ele disse, não, nós somos muito diversos, é uma empresa jovem e tal, não, nós temos, não sei bem a idade. E eu perguntei, tem alguém, não sabe, tem alguém com mais de 50? E ele disse, mais de 50, não, acho que não, então não é uma empresa diversa. Pois. Não é? Não sabe, estão a ver, é um bocadinho esta... Do lado das pessoas, eu diria que nós temos que continuar a ser empregáveis. Empregáveis não quer dizer que eu preciso ter um contrato de trabalho. Eu, aliás, digo muito que eu não quero mais nenhum contrato de trabalho na vida, não é? Mas quero continuar a estar ativa enquanto a saúde me permitir. E para isso eu tenho que estar mesmo atualizada. Eu tenho que saber o que é a AI, eu tenho que ir... Eu agora criei um avatar para mim, que estou a ensiná-lo a ler os meus mails e a despachar muita coisa que eu tenho no meu dia-a-dia para não ser eu a fazer. Pois se eu posso ter ali uma inteligência artificial a trabalhar para mim, porque é que eu não hei de aprender? E eu diria que esta é a atitude, o tema da empregabilidade prende-se muito com as pessoas connosco. Se me perguntarem assim, Isabel, isso dá-me trabalho, dá muito trabalho. É verdade que dá trabalho. Depois dos 60 ou dos 65 ou dos 50, quando as empresas começam a dizer a algumas pessoas já estava na altura de saíres, ou eu tenho que dizer, ok, eu posso sair daqui, mas eu continuo ativa e atualizado e, portanto, eu vou fazer outra coisa. Isto do lado das pessoas, mas tem dizido do lado das empresas. Eu acho que esta responsabilidade de manter as pessoas atualizadas é também das empresas.
Portanto, se eu começo a dizer, as empresas têm que ter planos, programas, iniciativas, que digam, vamos continuar a capacitar as nossas pessoas até ao fim do seu círculo útil intelectual. Ou seja, não é a vida física, mas é a vida intelectual. E isto é uma responsabilidade das empresas. E às vezes vemos, e até pela experiência, depois já vamos falar, que as empresas desistem da formação dos mais velhos. Outro dia, eu, também numa conversa, alguém dizia, o MBA só faz sentido aí até aos 40. E eu pensei, eu se calhar ainda vou fazer um MBA. Porquê é que estão a dizer que... E perguntei-lhes, porquê é que vocês estão a dizer que o MBA só faz sentido fazer o MBA até aos 40, 42? Não percebo isto custa-me. Portanto, eu diria que as empresas têm uma enorme responsabilidade. Dizer, vamos manter as nossas pessoas, o nosso talento, não é que nós falamos tanto, vamos mantê-los atual, vamos mantê-lo ativo, vamos mantê-lo intelectualmente, de facto, atualizados. Portanto, eu diria que isto é uma responsabilidade dos dois lados. Sim, e eu acho que não há nada como os ditados populares para auscultar questões de mentalidade, e há 3 que se calhar vão passar aqui. O primeiro, que a Isabel acaba de desfazer, é a ideia de que burro velho não aprende línguas, não é? Não é verdade. Portanto, já não se é burro por ser velho e aprendem-se ainda, se quisermos, não é? Outra frase feita que eu vou usar para passar a palavra ao João é parar é morrer, não é? Que é uma frase que também ouvimos muitas vezes, e se calhar o João tem essa experiência. Agora queria falar sobre a utilidade que as pessoas podem trazer à sociedade e todo o contributo que podem dar, e por oposição o peso em que se tornam quando renunciam a esse contributo. Qual é a sua observação? De facto, parar é morrer? As pessoas que desistem de ser úteis desaparecem enquanto cidadãos? De que maneira é que nós conseguimos estimular isso e o que é que têm aprendido? Uma boa pergunta. Eu acho que em alguns casos, bom, eu nunca morri, mas eu acho que quando morremos paramos. Pelo menos no sentido não figurado. Mais uma vez, eu acho que voltamos à questão da atitude. E antes de entrar na minha resposta, só também sublinhar que, de facto, a diversidade etária está fora deste trabalho de promoção da diversidade e inclusão que se está a fazer nas empresas, e aí que era importante, se calhar, trazê-lo também para dentro desse diálogo, e algo que as empresas podem fazer, até porque as primeiras a adotarem políticas, porque isto é um problema inevitável, está aí já já existe, não é? Já entrou casa adentro, já não está à nossa porta, mas vai demorar muito tempo, ou melhor, não vai embora na realidade. Nós temos que o enfrentar, e as primeiras a correrem riscos, a testarem e a descobrirem boas soluções vão ter depois métricas de retenção certamente muito maiores. Mas para responder à pergunta que o Martim colocou, quando uma pessoa faz uma transição para a reforma, mais uma vez esta questão do aceitar a mudança, planear, é importantíssimo que nesse planeamento esteja considerado um planeamento financeiro, porque essa pessoa vai passar a receber muito menos do que receberia no seu salário, e portanto tem que preparar muito cedo a reforma, fazer os investimentos adequados, e para que depois não sofra muito com não ter dinheiro para resolver os seus problemas de saúde, ou ter acesso a lazer, poder viajar, etc. Mas também a pessoa vai passar muito mais tempo, vai ter muito mais tempo livre e vai ter que gastar menos dinheiro, que é um binómio também interessante, que quem não está habituado, não é? Quem vive uma vida a todo o gás até aos 66 anos e 3 meses e depois de repente desliga a ficha, isto pode ser algo que pode atrapalhar, não digo matar, mas vai certamente pesar na forma como a pessoa gera a sua vida, assim como o facto de, se está muito dependente dos amigos do trabalho, quando passa a já não trabalhar, isso pode ser também um problema. Portanto, importa criar comunidade fora do trabalho, a vida não ser só o trabalho. Importa também criar estrutura para os seus dias, porque se passa também de muitos anos, 40 anos, a trabalhar com uma estrutura muito fixa, e depois de repente parecem umas férias infindáveis, ou que têm um fim algures, mas provavelmente vai ser daí a 20 anos, a pessoa tem a liberdade para, se quiser não ter mais estrutura, está tudo bem.
mas aquilo que nós vamos vendo é que, de facto, estruturar os dias é importante nessa transição também. Importa também, sei lá, cumprir com os básicos, não é? A pessoa deve dormir bem, alimentar-se bem, fazer exercício. Animais de estimação são algo que, de facto, contribuem para a redução da solidão, até porque os índices grandes de solidão extrema que verificamos em séniores em Portugal, segundo a OCDE, aumentam em mais de 25% a probabilidade de morte prematura, e são absolutamente danosos para o bem-estar. Mas o que pode acontecer é, de facto, aquilo que eu já referi na minha primeira intervenção, que é, nesta transição, a pessoa pode procurar usar as suas competências em prol da sua comunidade. E, de facto, há todo um setor da economia social em Portugal, que tem mais de 71 mil entidades da economia social, que precisam de pessoas qualificadas, seja a trabalhar, se calhar não pagam tanto como um banco, não é? Ou como uma seguradora, mas podem pagar salários, ou até de um ponto de vista voluntário, um trabalho voluntário com essas organizações, e que precisam muito de conhecimento em vendas, em logística, em comunicação, numa série de competências que existem entre estas grandes empresas, ou pequenas empresas, na realidade. A pessoa também pode continuar a trabalhar e, ok, já reformei-me, mas posso ser empreendedor, posso trabalhar, lançar o meu próprio negócio, posso criar um negócio que esteja diretamente ligado com as minhas qualificações, ou não, pode até ser outro. Existe um projeto de inovação social muito interessante, chamado 55+, que é uma plataforma onde pessoas com mais de 55 anos, reformadas ou não, mas assumindo agora aqui no caso as pessoas que estão reformadas, que se abrem atividade e passam a prestar serviços, que portanto pode ser um serviço especializado como pet sitting na comunidade, e ganham mais algum dinheiro que ajuda a compor a pensão de reforma. E portanto começam a haver várias opções para que a pessoa permaneça integrada, permaneça feliz, em primeiro lugar, permaneça tanto quanto possível saudável, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista mental, que permaneça entusiasmada quando acorda para ir fazer qualquer coisa que lhe permite seguir o seu propósito e viver uma vida feliz, motivada. O que é que eu acho que ainda falta? Uma coisa que me parece relativamente fácil de resolver, mas que ainda é difícil, mas que ainda é um entrave. Eu há pouco tempo falava com a própria Helena Duran, que é a empreendedora social que criou a 55+, e ela dizia-me que muitas das pessoas que estavam reformadas, que demonstravam interesse em prestar serviços via plataforma, tinham muitas dúvidas sobre se iam perder a reforma, se iam perder os complementos de reforma, que tipo de contrato é que tinham que passar. Bom, a reforma, acho que já começa a ser relativamente amplo este conhecimento de que não perdem o acesso à reforma, mas muitas acham que ainda vão perder complementos de reforma, como por exemplo o complemento de viuvez, ou em alguns casos os ex-combatentes também têm apoios sociais que poderiam perder se continuassem a trabalhar. Mas depois, em conversa com uma pessoa que trabalha no Instituto de Segurança Social e no Centro Nacional de Pensões, disse que não perde. Claro que há nuances e tem que corresponder a uns certos critérios, tem que preencher alguns papéis, mas que não perde. E o meu ponto é precisamente este, que é, nem quem trabalha no setor sabe bem o que é que vai acontecer se a pessoa continuar a trabalhar. E eu acho que a clareza sobre como é que a pessoa pode contribuir, como é que a pessoa se pode envolver, e envolvendo o que é que lhe acontece exatamente, que me parece relativamente fácil de resolver, era fundamental. Acho ótimo. Já vamos voltar a pegar nisto e trazer daqui para a frente. A terceira frase feita que eu queria trazer é a frase que diz que a idade é um posto, e a Helena, aliás, a Isabel tem visto que não é tanto assim, porque trabalha com pessoas, e agora vamos falar da de novo, para quem a idade claramente não é um posto, não é? Eu gostava que nos falasse o que é a de novo, o que é que fazem, porque é que a criou e o que é que têm aprendido. Então, isto tem sido uma jornada e uma aprendizagem muito, muito bonita, e tenho aprendido muito, muito com pessoas que eu costumo dizer são iguais a nós. Isto nasceu há 3, 4 anos atrás, quando 3 amigos a conversar, estávamos a conversar, e um dizia:
eu tenho muitas pessoas com mais ali na casa dos 50, 52, mas estão a ficar desempregados. E um deles dizia, é gente muito qualificada, são pessoas que fizeram carreiras boas na banca, aqui, ali, uns que foram diretores comerciais, outros... E está muita gente a ficar e a pedir ajuda e que não sabe o que é que vão fazer e que se sentiram muito perdidos. Bom, e começámos a conversar sobre isto e pedimos ajuda para tentar pensarmos, nós temos que fazer alguma coisa por estas pessoas. E então pedimos ajuda, falámos na altura, vou-vos dizer, com a McKinsey, a quem pedimos um trabalho pro bono, tanto que nos ofereceram, e pedimos, ajudem-nos a perceber se isto é um problema ou não, ou se no fundo são meia dúzia de pessoas só que têm este problema. E a McKinsey ajudou-nos, fez um trabalho muito interessante para nós e disse, sim, olha, isto é um problema. E começámos a trabalhar também na altura, ainda sem nada formal, começámos a trabalhar com o Instituto de Emprego, também para perceber os números, não é? Há muitas pessoas, e quem são estas pessoas que hoje estão a ser apoiadas pela De Novo? São pessoas com 50 anos ou mais, desempregadas, qualificadas. E um bocadinho é outro segmento diferente do que o João estava a descrever-nos. São pessoas que precisam de continuar a pôr um rendimento em casa. Exato. Portanto, são pessoas que saíram das instituições, alguns deles até dizendo, a minha empresa tem lá um plano de saídas, eu vou aproveitar porque eu sou tão qualificado que o mercado me vai absorver rapidamente, eu tenho aqui uma oportunidade. E depois passaram um ano, passou 18 meses, 2 anos e o mercado não absorveu. E as pessoas começam a dizer, eu tenho que pôr em casa um rendimento. E foi assim, quando começámos a estudar este fenómeno, não é? Esta realidade, que pensámos, temos mesmo que fazer alguma coisa e vamos avançar. Então criámos uma associação que se chama De Novo, sei o de novo, que vos convido muito a irem ver no site. E o que é que nós fazemos? Neste momento estamos, na De Novo já estão quase 500 profissionais, que é um número que eu nunca imaginei que viéssemos a apoiar, e temos cerca de 200 mentores, que são pessoas extraordinárias, que no fundo dão a vida. Eu costumo dizer que o corpo são os profissionais que estamos a apoiar e o coração são os mentores, não é? Que fazem com que aquela máquina toda viva. E o que é que fazem estes mentores e com os profissionais? Basicamente, de forma muito, muito resumida, 4 coisas. E vamos ver como isto, nós também tivemos que aprender a fazer isto. Não havia nenhum programa de mentoring dedicado a pessoas com mais de 50, não é? Tivemos que o criar. E os mentores o que fazem basicamente é, quando os profissionais se inscrevem, eles dão um mentor e eles têm que fazer, primeiro que tudo, mas isto é tão importante, a primeira coisa é positivar a atitude. Estas pessoas chegam a nós ou muito zangadas ou deprimidas. Basicamente é assim. Ou vêm a dizer mal do país, eu tenho 52, 53 anos e não há uma oportunidade que me seja dada, não há nenhuma empresa que me abra uma porta, vêm zangadas com o país, ou então vêm deprimidas, a dizer, isto é a minha última tentativa, eu acho que já nunca mais vou trabalhar na vida. Imaginem o que é uma pessoa, 52, 53, dizer eu já nunca mais vou trabalhar na vida. Portanto, chegam muito mal a nós, a maioria. Portanto, é-lhes dado um mentor e o mentor tem uma metodologia, agora não vou desenvolver, que tem que positivar esta atitude. E no fundo é dizer assim, olha, nós estamos aqui pro bono e acreditamos em si. Portanto, se você não acreditar, então isto não vai avançar. Portanto, isto é feito com uma metodologia que nós desenvolvemos. A seguir, começam a trabalhar sobre, ok, o que é que a vida lhe ensinou que é bom? Em que é que você é bom? E então estas pessoas têm muito, por exemplo, quando vão a uma entrevista, têm muita tendência de contar os 35 anos de experiência, percebe? Mas eu fui para ali, depois fui para ali, depois fui convidado não sei onde, depois fui diretor disto, depois fui não sei o quê. Bem, já ninguém está a ouvir, o entrevistador já ao 3º minuto já não está a ouvir. Então eles têm, connosco o que fazem estes profissionais é mapear em que é que eu sou bom. E então eles têm mesmo que escrever, têm umas sessões para isto. E eles chegam de facto e descobrem coisas em si. Olha, eu vi que teve muito sucesso ao longo da minha vida a fazer certificação de qualidade. Ou eu tenho aqui uma competência que podia ajudar-me, eu sei muito bem alemão. Bom, tenho que mapear. E a seguir, as sessões a seguir são para perguntar onde é que estas competências que tu tens, ou que você tem, a quem é que isto pode ser interessante. Então começam a mapear quais são os setores, e aqui também há muito trabalho, porque se vêm da banca só querem ir para a banca, se vêm dos seguros só querem voltar aos seguros, se vêm das empresas de construção civil acham que ali é que... Portanto, há aqui um grande trabalho dos mentores de abrir e de, vamos lá ver, onde é que essas competências podem ser interessantes. E depois há aqui um trabalho muito grande dos mentores, nós todos, que é uma obrigação nossa de lhes abrir portas.
E se eles disserem, por exemplo, o mentor que eu estou a acompanhar um profissional que me disse: Isabel, eu queria muito falar com o diretor de marketing da Renova. Então é a minha obrigação ajudá-lo a chegar ao diretor de marketing da Renova. Portanto, pomos a nossa rede toda a funcionar. Eu posso fazê-la chegar a essa pessoa, se quiser. Olha, obrigada. Mas é exatamente isto, 10 pessoas conseguem chegar a 1000. E a nossa experiência tem sido esta. Portanto, pomos logo na rede, tenho um profissional, precisa de falar com não sei quem é que conhece, eu vou dizer, não conheço, mas alguém conhece, e chega-se lá. E pronto, este é o trabalho que faz a de novo, até que a pessoa volta a ter, como nós dizemos, é o nosso indicador de sucesso, é medido pelo número de profissionais que volta a ter uma atividade remunerada. E nós estamos, como vos digo, são 400 e tal profissionais neste momento a ser apoiados, pessoas iguais a mim, iguais a nós, com mais de 50 anos, qualificados, que tiveram boas experiências, mas que se viram em determinada altura numa situação complicada. 200 mentores, mais ou menos, a trabalhar. Temos uma taxa de sucesso de 31%. E dir-me-ão assim, Isabel, é tão baixo, só 31 em 100 é que consegue voltar. Se eu vos disser, as taxas nacionais de emprego de pessoas com mais de 50 anos é 12%, que é um susto, não é? Portanto, ficamos muito contentes quando... eu tenho um enorme orgulho, bem, E há quanto tempo existe de novo? Nós estamos a trabalhar há 3 anos. Há 3 anos. 3 por 4. Mais impressionante ainda se torna. Eu acho isto, e nunca imaginámos que houvesse esta necessidade, não é? E que o impacto fosse tão grande. O meu dia acaba bem, Martim, sempre que eu recebo uma mensagem, estamos todos em rede, a dizer assim, um profissional a dizer, vem deixar este grupo. Incrível. E porque vou voltar ao trabalho no dia 1 de março e vou trabalhar para a empresa tal ou para a instituição tal, e depois dá sempre um ânimo aos outros e diz, não desistam, vocês também vão ser capazes e tal. Portanto, é um dia bom. Acaba um dia bem enquanto um profissional diz isto. Sem dúvida, caramba. Nós vamos entrar em alegações finais, porque eu acho que vamos ter boas perguntas, eu queria muito que as pudessem fazer, mas queria só que o João concluísse o raciocínio onde ficou, até porque o João tem um conhecimento, não só através da Fundação AGAs, mas através do papel que teve Portugal Inovação Social, portanto sabe bem o que é que a máquina do Estado pode fazer, o que é que as organizações como as fundações podem fazer e provavelmente também o que é que as pessoas podem fazer. E eu queria lhe perguntar qual é o bom exemplo para o qual Portugal gostaria de olhar, ou o que é que o inspira a si? É a Holanda ou é o Canadá? E o que é que nos afasta desse modelo? Isto porque o João partilhou comigo, não hoje, mas há uns dias, que nós somos dos países onde há menos atividade de voluntariado, portanto, onde isto acontece menos. Portanto, o que é que nos falta? Quem é que está à nossa frente? É difícil responder essa pergunta de uma forma concisa. Se o João fosse Deus, não é? Agora pode... Muito distante disso. Muito bem. Então, primeira parte da pergunta sobre o que é que as fundações podem fazer e o que é que as instituições podem fazer para contribuir para o desenvolvimento do setor, e depois é um exemplo. Ok. Aqui em concreto, falando do envelhecimento da população em Portugal e dos problemas que traz, porque eu acho que depois é importante partir o elefante às postas e perceber que a educação é um problema, a pobreza é outro problema, acaba por estar tudo interligado a algures, mas são problemas que implicam lentes diferentes, ferramentas diferentes, recursos diferentes, e outros são resolvíveis num menor espaço de tempo e outros num maior espaço de tempo. No caso do envelhecimento é um problema gravíssimo. Não, gravíssimo, eu quero chegar a velhinho, não é? É uma coisa boa uma pessoa envelhecer. Envelhecer é bom. O que não é bom é chegarmos com carências, com dores, com vulnerabilidades, e temos coisas que Portugal não está preparado, o sistema português público e privado não está preparado para lidar com uma população tão envelhecida. Há dados, a OCDE fez um estudo comparativo, penso que de 38 países, e revela que em Portugal nós, por exemplo, temos 0,8 pessoas qualificadas em cuidados continuados por cada 100 séniores, e, por exemplo, a Noruega, que está em primeiro lugar, tem 12 pessoas qualificadas em cuidados continuados para cada 100 séniores. E nós estamos na cauda da Europa. No caso das estruturas residenciais, também
Quando falamos com a Sara Gonçalves, que desenvolveu uma tecnologia para facilitar o trabalho dos técnicos que trabalham nas ERPs, né, nos lares de idosos, ela também partilhou connosco algumas estatísticas que dizem coisas esmagadoras, do estilo 9 em cada 10 organizações destas referem que têm pouco staff e pouco staff qualificado. Mas a resposta, portanto, quando pensamos na filantropia, o que é que a filantropia pode fazer? Uma resposta fácil seria, ok, então vamos financiar uma série de ERPs, não é? Instituições destas, para que possam receber os séniores e institucionalizá-los. Mas a maior parte dos séniores não quer ser institucionalizado, quer envelhecer em casa, junto da família, junto dos vizinhos, e além disso, criámos muitas ERPs que são financiadas por fundações, também se tornam demasiado dependentes das fundações, o que significa que se por algum motivo uma fundação deixa de existir... Os ovos estão todos no mesmo cesto, não é? Exato. E, portanto, é importante pensar, eu acho que um papel que a filantropia deve ter e que o setor público tem dificuldade em ter é como é que nós podemos financiar desde a inovação e a inovação social, mas não só a primeira fase, não é só a criação do projeto e garantir que o projeto funciona num bairro ou em 2 bairros ou em 2 cidades, mas sim, depois desse projeto funcionar numa curta escala, como é que ajudamos, aquilo que há pouco falava do investimento de impacto, ajudar este projeto, e mais uma vez só que isto é importante, nem todos os projetos têm perfil para ser alvo de investimento de impacto, alguns terão sempre que ser provavelmente alvo de investimento social, mas o ponto é como é que ajudamos o projeto a crescer, a disseminar, a escalar ou replicar, depende, são 2 modelos diferentes de crescimento, mas para que não esteja absolutamente dependente das tais prestações sociais que nós não podemos esticar muito mais. E, portanto, a filantropia deve atuar em perceber quais são as melhores respostas. Nós devemos especializar-nos nos problemas, mais até do que nas soluções, nos problemas, para entender os prós e contras de cada solução e perceber como é que podemos financiar, correr riscos, porque as fundações podem correr riscos que as empresas não podem, o setor público é demasiado grande para financiar a inovação, no sentido em que tipicamente esmaga os pequenos projetos de empreendedorismo social com burocracia, com timings muito apertados, com reembolsos que vêm 1 ano depois do que é suposto vir, e portanto um projeto de 4 jovens que estão a tentar mudar o mundo, ali não consegue passar esse deserto, não consegue atravessar esse deserto. Mas eu acho que é aqui que a filantropia deve entrar e perceber como é que não se deve substituir ao papel do Estado, deve perceber como é que ele pode compensar o que é que o privado faz, o que é que o público faz e onde é que a filantropia pode ter este papel de multiplicador, não é? Onde é que nós podemos apoiar projetos e onde é que está o múltiplo disto. Em relação a bons exemplos, eu diria que no campo da filantropia, sem dúvida, e de uma forma mais lata, o Reino Unido é fantástico. Na realidade, a Portugal Inovação Social o benchmark da Portugal Inovação Social foi a Big Society Capital, que hoje se chama Better Society Capital, que faz uso do capital das contas dormentes do Reino Unido para financiar a inovação social. As contas dormentes são as contas que não são usadas há mais de 20 anos nos bancos, que são transferidas para a Big Society Capital e que depois, a partir daí, financiam a inovação social. Portanto, do ponto de vista de como é que nós alavancamos recursos para fomentar a inovação social, para desenvolver a inovação social do país, o Reino Unido, sem dúvida. Depois, no que diz respeito ao caso do envelhecimento em si, que é o que estamos hoje aqui a falar, os centros da Europa, o Norte da Europa tem bons exemplos, mas eu acho que o Japão é também um bom exemplo. Por exemplo, há pouco falámos sobre o que é que as empresas podem fazer no final da carreira, como é que podem ajustar novos postos de trabalho para que possam ser encaixados naquilo que é a nova dinâmica de um sénior, não é? E nos grandes grupos japoneses existe uma prática de que nos últimos anos de carreira, os séniores podem ser transferidos para
empresas que fazem parte do grupo, subsidiárias, que fazem, por exemplo, consultoria interna e que se calhar não é tão intenso o trabalho. Estamos a falar de consultoria para mudanças que podem acontecer no futuro e que são as pessoas que têm mais de 55, mais de 60 anos a fazer, porque têm imenso conhecimento do setor, da área, das dinâmicas da própria empresa e podem-no fazer. É claro que depois há o reverso da medalha, isto pode ser tido como idadista, no sentido em que, ok, estamos aqui a criar uma coisa precisamente para o oceano. Claro que é difícil medir estas coisas todas. Eu não sei se respondi, Martim, se deu uma volta demasiado grande. Dá que pensar. Pronto, vamos então abrir o espaço às perguntas. Eu peço a vossa colaboração, perguntas tão concisas quanto possível, para que mais pessoas possam colocá-las. Há microfones na sala, já está ali uma mão no ar. Boa tarde a todos. Eu sou um ex-trabalhador do grupo. Saí há muitos anos. Quando estava a trabalhar já fazia voluntariado. E com o que aqui ouvi, quero-me parecer, e tenho feito ao longo destes anos todos, tenho 26 anos de voluntariado seguidos em vários setores. Eu não estou aqui assim a candidatar-me ao Oscar nem nada disso, de maneira nenhuma, pode parecer, mas não é isso. E felicito realmente portanto, este tipo de eventos, quem os organiza, quem os pensa, acho que são formidáveis. Mas eu penso que, eu não sei se neste momento o grupo tem isto ou não, mas é um passo, o que eu vou dizer é um bocadinho arriscado. Eu estou a trabalhar muito na área da saúde, portanto, voluntariamente na área da saúde, mas também noutras áreas, na área da educação, com jovens, com menos jovens, na área cultural, tudo em regime pro bono, regime de voluntariado. Não tenho efetivamente para onde me virar, é um facto. Mas eu pensei, por que não estas instituições, estes grandes grupos, foi aqui falado, o problema da depressão hoje nas pessoas esfrangalha as pessoas quando estão a trabalhar, mas também depois de trabalharem. Isto transforma-as quase em casos irrecuperáveis. Isto é assim, é verdade. Não, eu estou muito perto, eu estou a falar com a depressão sempre que estou a fazer determinado tipo de serviços, ao vivo e a cores. Por que não estas instituições arranjarem um grupo de psicólogos, psicoterapeutas internos, não é? E tornarem-se também cuidadores dos colaboradores. Quem é que quer responder? Adesão voluntária, claro. Obrigado. Não vamos Isabel, aqui fazer isto. Portanto, é uma ideia que eu tirei daqui. É uma excelente ideia e eu diria que há muitas empresas já a endereçar este tema. Portanto, não sei em particular agora o Santander mesmo, mas tenho a certeza que há respostas neste âmbito aqui nesta casa. E muitas empresas estão já a fazer, têm grupos ou têm grupos de suporte ou têm grupos de psicólogos exteriores que, de uma maneira, mantendo a confidencialidade, naturalmente, permitem aos colaboradores, não é, poder aceder. Portanto, eu acho que é uma excelente ideia a que partilha. Há algumas empresas já a caminhar nesse sentido, mas ainda está muito também por fazer. Concordo consigo que ainda temos aqui um caminho grande para fazer, sim. Outras questões? Está ali. Ali em cima? Olá, eu sou a Joana Petis, sou jornalista. Tinha aqui uma pergunta. Portugal é dos países que está mais bem posicionado na esperança de vida e dos que estão pior posicionados naquilo que respeita à qualidade de vida depois dos 60 anos. Nós temos em média mais de 7 anos de vida com qualidade e autonomia, estamos a falar de pessoas autónomas capazes de sair de casa, etc., quando a maioria dos outros países tem 10, 15, 16 anos de qualidade de vida. Como é que se consegue tornar as pessoas mais ativas tendo estas condições e como é que estas condições podem ser minimizadas tornando as pessoas mais ativas? Penso que seria para o João esta pergunta. Esta é para o João. Uma excelente pergunta. É verdade que envelhecer em Portugal é muito bom, não é? Por isso é que somos também o destino de muitas pessoas que acabam por fazer todas as suas carreiras no outro lado e as suas vidas e depois vêm envelhecer para Portugal. Nós temos um bom clima, boa comida, boa gente,
tem tudo a ver, eu penso, com os padrões de comportamento das pessoas ao longo da vida. Se compararmos em coisas, mais uma vez, os básicos, eu acho que se fizermos os básicos bem, depois a nossa saúde vai durar muito mais tempo, não é? Se nos prepararmos para o final da vida. Se nós compararmos com Espanha, há uma cultura de prática desportiva muitíssimo maior em Espanha do que em Portugal e, portanto, esse é um caso. Nós nunca fizemos exercício físico, vamos envelhecer certamente pior. Se nós não pouparmos, e Portugal tem das mais baixas taxas de poupança também no âmbito da OCDE, também quando chegarmos à senioridade vamos ter menos rendimento disponível e, portanto, tendo menos rendimento disponível vamos poder usufruir menos de viajar menos, vamos estar menos com os nossos amigos, provavelmente, vamos usufruir de menos coisas que nos dão prazer e isso certamente que depois tem impacto também na nossa saúde física e mental. Há pouco eu acabei por não responder sobre a percentagem ela de facto é muito baixa, a percentagem ou a taxa de voluntariado em Portugal. Eu penso, segundo dados que a Pista Mágica, uma organização no Porto que usa muitas vezes, menos de uma pessoa em 10 em Portugal faz voluntariado de uma forma consistente. A média da Europa é 20 e tal %, portanto são 2 a 3 pessoas em cada 10. Os países onde o índice de desenvolvimento humano na Europa é maior, chega a existir 4 em 10 pessoas nesses países que fazem voluntariado nessa base constante. Portanto, há aqui uma correlação, não é causalidade, não é? Não sabemos, mas há uma correlação de facto com eu envolver-me na minha comunidade, eu sair da minha bolha, até porque todos nós, antes de sermos colaboradores, somos pessoas, não é? Somos filhos, irmãos, pais, vizinhos e, portanto, estarmos envolvidos com a nossa comunidade é também uma fonte de prazer. E eu acho que tudo isto conjugado ao longo da nossa vida vai fazer com que depois, quando fazemos essa transferência para um novo ciclo, estamos mais bem preparados para viver uma vida onde existe um maior bem-estar e, por haver maior bem-estar, vamos também certamente ter melhor qualidade de vida, mais saúde, etc. Viver mais tempo com autonomia. Obrigado, João. Próxima pergunta. Temos ali uma mão no ar. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, dar os parabéns à iniciativa e aos 2 oradores fantásticos. Realmente é um tema extremamente atual. E a minha pergunta é um bocadinho prática e concreta. No vosso entender, o que é de novo, que penso que é a única associação, pelo menos que eu conheça, que trabalha especificamente nesta questão do envelhecimento ativo e, portanto, da importância que tem, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, termos realmente estas pessoas qualificadas com mais de 50 anos que realmente retornem ao mercado ativo e são necessárias, é um desperdício. Eu penso que faltou dizer aqui que é realmente um desperdício. O que é que de novo tem que fazer realmente para poder ser apoiada, por exemplo, do ponto de vista da economia de impacto, não é? Dos critérios de impacto? O que é que esta associação necessita fazer qual é que seria o vosso conselho para que esta associação possa realmente escalar e desenvolver ainda mais o seu trabalho? Obrigada. O que é que temos que fazer melhor? Podem ver aqui 2 abordagens, não é? Eu não sei dizer enquanto não fizermos nós uma análise profunda daquilo que é o modelo da de novo, mas pelos resultados que conseguiram em tão curto espaço de tempo, vocês claramente acertaram numa solução. Agora é perceber o que é preciso fazer para que essa solução possa crescer. E muitas vezes implica aquilo que faz com que uma organização funcione numa pequena localidade para um conjunto limitado de beneficiários não é o que faz ou melhor, não podemos adotar os mesmos princípios, senão ela não cresce. E, portanto, isto eu não sei porque eu não conheço a fundo, nunca fizemos uma análise, provavelmente acabou de desencadear aqui uma reunião, mas eu passava a bola à Isabel. Não nos falta fazer muita coisa. Nós, no fundo, nestes 3 anos, o que fizemos foi testar o modelo, não é? Foi criar, foi perceber se havia problema ou não.
se o problema era real, se nós podíamos fazer alguma coisa, e portanto andámos 3 anos a testar. Por exemplo, nós começámos só com o mentoring individual, o one-to-one. Depois percebemos que as pessoas precisavam muito também, os profissionais que apoiamos, de estar em grupo, de se juntarem, e começámos a fazer mentoring de grupo, sessões temáticas. Nós, acho que foram 3 anos a construir e a cimentar o modelo. Temos um plano muito ambicioso agora para este ano, para 25 e para 26. Em breve vão ver-a de novo na rua, por exemplo, pela primeira vez e de outra forma. Portanto, estamos aqui a trabalhar. E há uma porta que ainda não abrimos. Nós ainda não abrimos muitas portas, não é? Há uma que nós temos a consciência que ainda não abrimos, que é a da sensibilização pública para o tema. E está no nosso radar. Se calhar não conseguimos ainda em 25 chegar lá, mas começar a sensibilizar a opinião pública, os partidos, não é? Quem, no fundo, os agentes sociais do nosso país. Esta é uma porta que não abrimos. Aquela que fomos abrindo logo foi a das empresas. E, para já, quem está aqui nesta audiência, que é do Santander, tem que felicitar, porque o vosso banco é um dos bancos que tem ajudado de novo a fazer este caminho. E com a consciência que tem que fazer isto bem feito, não é? De ir rejuvenescendo ao mesmo tempo que tem que tratar bem quem vai saindo. E as empresas, nós temos visto agora cada vez um bocadinho mais de abertura. Agora já vamos recebendo. Por exemplo, João, já recebemos oportunidades e como é que se diz? Vagas. Sim, pedem-nos ajuda, terá de novo alguém para aqui para este lugar ou para aquela função. Portanto, eu acho que as empresas começam a estar um bocadinho mais sensibilizadas. Temos a consciência e temos aqui um caminho grande para andar, não é? Claro, foram 3 anos a aprender. 3 anos é muito jovem. Mas estamos contentes com os resultados e o modelo acho que está testado. E isso nos permite este ano, de facto, começar a pensar em escalar. Claro. Nós estamos a apoiar pessoas do Funchal, de Beja, da Covilhã, do Porto. Esta semana eu estive a fazer formação a mentores, estão sempre a entrar mentores. Fiz 2 noites até, fazemos à noite. E o grupo que eu fiz na terça-feira era todo do Porto. Eram todos mentores que querem estar connosco e um de Aveiro. Os outros eram mais espalhados, um bocadinho a maioria de Lisboa. Então começamos a chegar a muitos sítios. E isto vai precisar de um fortalecimento maior, claro. naturalmente. Sim. Uma derradeira pergunta? Lá em Boa cima. tarde a todos e obrigada pelas reflexões que aqui nos trouxeram. A minha pergunta seria no sentido de saber a vossa opinião sobre o que acham da implementação de um programa de dupla mentoria das empresas, ou seja, se poderíamos instituir um programa em que os profissionais mais jovens ajudassem os profissionais mais sénior nas competências em que estes precisam de fazer o reskilling, que tanto se fala, e os profissionais mais sénior os ajudassem, os mais jovens, com a sua experiência e com o seu know-how. Então, Obrigada. sobre a transferência de conhecimento intergeracional. Posso só dizer, Claro. João, depois também completar. Sim, essa é uma ideia que, por exemplo, de novo nós estamos a desenvolver. Neste momento já temos um programa de mentoring com a EDP e que são profissionais da EDP que estão a fazer acompanhamento a alguns profissionais novos e alguns destes profissionais da EDP são pessoas muito novas, até o que é muito interessante, que estão a apoiar pessoas com mais de 50 anos e trazem às vezes até esta leveza, dizer não te preocupes tanto que isto vai se resolver, ou têm uma atitude até muito, muito engraçada e muito gira com os profissionais. Portanto, excelente ideia, nós estamos a testá-la com a EDP e é provável que vamos escalar para outras empresas pedindo para termos mais polos deste tipo de mentoring de pessoas mais novas e de profissionais das empresas que queiram estar a apoiar estes profissionais. Sim. João, quer enriquecer esta resposta? A realidade é que, sim, é uma ótima ideia e já é tida como uma boa prática pelo Banco Mundial. Portanto, se nós lemos alguns relatórios sobre esta temática, isto é uma das possibilidades onde não só requalifica a pessoa mais velha para novas competências que se calhar os mais jovens dominam melhor, mas também fomenta a intergeracionalidade dentro da própria empresa, dentro do contexto em que essa dupla mentoria está a ser dada. E, portanto, acho fantástico, uma boa prática. É uma excelente prática. É isso. Muito bem. Muito obrigado a todos pela vossa vinda, pela vossa atenção. Não percam, no mês que vem vamos ter uma sessão igualmente fascinante, temas muito diferentes, com a Paula Amorim e o Miguel Poiares Maduro, Indústria da Moda e Geopolítica. Fica a promessa. Por agora, obrigado Isabel, obrigado João. Muito obrigado a todos. Martim. É um gosto.